Agora acho que foi. Agora. Aí, tudo bem? Tudo bem, Lívia? Você? Tudo bem também. Sempre uma emoçãozinha, né? Tecnológica. Sempre uma emoção para ficar mais legal, né? É, isso aí. E aí, gente, nós vamos ter o curso. Boa noite a todos, né? Obrigada por estarem aqui participando com a gente dessa live aqui. É um prazer estar com vocês. E nós vamos ter o curso de hormonioterapia na população transgênero. Então, essa live já é para introduzir aqui o assunto para vocês, para que vocês saibam um pouco já sobre essa população, se realmente o curso tem a ver com você, se você quer realmente fazer esse curso. E a gente aqui está para esclarecer. Eu chamo Lívia, eu sou uma das coordenadoras do curso, junto com o Dr. Leonardo. Então, eu sou endocrinologista, sou coordenadora também da pós-graduação da BWS em endocrinologia e eu vou pedir para o professor Leonardo se apresentar. Olá a todos, boa noite. Então, sou o professor Leonardo, sou endocrinologista. Já estou há algum tempo aí na atuação das doenças realmente hormonais, né? Desde a infância até o envelhecimento. E nos últimos 5 anos tenho me dedicado ao estudo da hormonioterapia na população transgênero. E então, uma grande satisfação, um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre essa experiência aí que eu adquiri nos últimos anos. E o Léo, né, eu vou chamar de Léo, mas o Léo, ele faz doutorado nessa parte, né, da população dos cuidados com a população transgênero, tá? Então, o doutorado dele que ele faz lá na USP é sobre isso. E a gente faz juntos vários projetos, né, para estudar e realmente acabar oferecendo aí o melhor tratamento para essa população. Então, a gente acaba tendo uma experiência boa, né, sobre essa população. E a gente poderia até começar a falar dos principais conceitos, né, Léo, sobre essa população. Então, vamos começar. O que é homem trans? O que é mulher trans? Né? O que está, assim, dentro desse universo? Quer falar? Perfeito, Lívia. Na verdade, eu vou até pedir a licença para voltar até um pouquinho antes da gente entrar nesses conceitos, né? Eu acho que a primeira coisa importante a gente lembrar, né, eu gosto de falar sobre isso, é do motivo pelo qual eu busquei fazer a pós-graduação nessa área, né? Já como endocrinologista, trabalhando no mercado, aí junto com os colegas endócrinos, eu percebia que muitos pacientes me procuravam, na verdade, né, muitos estrangeiros me procuravam, a gente tenta evitar de chamar de pacientes, né? Mas muitos indivíduos estrangeiros me procuravam para fazer hormonoterapia e eu sofria um grande incômodo. Eu tinha um grande incômodo porque, de fato, eu não sabia fazer hormonoterapia. Eu não tinha experiência. E por mais que você leia nos livros, né, é muito diferente de você realmente fazer um curso, um workshop e aí trocar experiências com outros profissionais. Então, isso me levou a buscar essa área de atuação e esse estudo, porque eu vi que eu tinha um gap na formação médica, um gap na formação endocrinológica e que vai muito além só da questão hormonal, né? Muitas vezes, quando o indivíduo trans entrava no meu consultório, eu tinha dúvidas quanto à nomenclatura, como falar, qual era o pronome que eu deveria usar, o que era até mesmo uma mulher trans ou homem trans, né? O que definia aquela pessoa como mulher trans ou homem trans. Então, acho que isso me levou a buscar esse caminho, né? E também me chamou muito a atenção que uma das primeiras aulas que eu vi sobre transgênero, que foi de endocrinologista, ele começou falando exatamente isso que eu estou falando. E aqui eu até mesmo imito ele, digamos assim, né? É um médico norte-americano, porque hoje eu entendo o quanto é importante sensibilizar, né, a população médica, os colegas da área da saúde, quanto à necessidade da gente olhar para o transgênero para que ele faça um segmento adequado. Então,
Eu gosto sempre de falar dessa questão do acolhimento. Não sei, a Lívia, se quer comentar alguma coisa, ela também trabalha bastante com a população trans, deve ter uma experiência muito grande em relação a esse acolhimento. Quem me chamou para quem me mostrou a população transgênero, quem me introduziu foi justamente o Mel, com o doutorado dele. Então ele gostava muito, ele falou, Lívia, vamos aprender, né? E acabou que eu tive uma oportunidade de fazer um ambulatório do SUS mesmo. Então, a população ela pode chegar até esse ambulatório e eu fui aprendendo muito, né, com a prática e lendo muito. Eu acho que assim, você tem que ir construindo o conhecimento e cada vez que você atende, você com certeza aprende um pouco mais sobre essa população. Então, é muito importante esse primeiro conceito, né, de como chamar, como acolher o indivíduo. Eu acho que a palavra é acolher mesmo, porque ele precisa disso. Então, imagina que para chegar até você, ou no seu consultório particular, na UBS que você trabalha, ele provavelmente já passou por pelo menos uns 3 médicos que ou solicitaram exames e falaram, olha, daqui para frente eu não consigo mais fazer, né? Eu não consigo te ajudar mais, ou simplesmente falaram, olha, eu não sei e é isso, eu não sei. E uma coisa interessante que eu acho que para os médicos, né, é que você não precisa ser endocrinologista ou um médico que faz hormonioterapia para entrar em contato com essa população. A população transgênero vem crescendo muito, então o urologista, a gineco, o ortopedista, ele vai te procurar por causa da massa óssea. Então, o infecto, né, assim, o clínico geral, o cirurgião, ele vai pedir para operar, até o cirurgião plástico. A gente sabe que são poucas pessoas que a gente acaba referenciando para fazer mamoplastia redutora ou mamoplastia de aumento. Então, basta você ser médico e você vai ter que entrar em contato, né? Pelo menos um contato inicial, e aí essa parte de como chamar, o que fazer, como acolher é muito importante. Exatamente, né? E fazendo a venda dessas especialidades todas, né? Diria também médico da família, que tem aquela visão integral, né, da população, a que faz atendimento, médico do adolescente, apesar de que atualmente a gente não pode fazer hormonioterapia na população transadolescente fora de centros de escola, mas é uma demanda também dos pediatras, né, conhecer um pouco mais sobre o assunto, e até o próprio geriatra, né? Porque a população trans também está envelhecendo. Então, como é que a gente vai abordar a questão cardiovascular, a questão óssea, a senescência da população trans, né? Então, realmente é algo que deveria aí, perpassar por todas as especialidades médicas. Então, eu acho o psiquiatra, né, Léo, que a gente esqueceu de comentar, o psiquiatra, uma chave fundamental. Exatamente, né? Então, acho que primeiro, realmente, que a gente precisa sensibilizar os profissionais da saúde sobre essa necessidade, sobre esse olhar para a população transgênero. Como a Lívia falou, esse indivíduo, muitas vezes, quando ele chega no seu consultório, ele já passou por vários profissionais e ele tem uma experiência muito traumática dentro de serviços de saúde, e existem estudos, existem artigos sobre isso, livros falando sobre isso, essa experiência negativa, e isso faz com que ele deixe de procurar, muitas vezes, assistência médica, faça hormonioterapia por conta própria, ou não cuide da sua saúde mental, né? Porque muitas vezes é difícil a adaptação social do trans. Então, né, o que a gente quer é trazê-los para junto da área da saúde para que a gente possa, de fato, ajudá-los do que realmente afastá-los aí dos nossos cuidados. Então, acho que a primeira dica importante aqui dessa conversa que eu estou tendo com a Lívia é isso: acolhimento da população trans. É perguntar como é o seu nome social, como você gostaria de ser chamado, qual o pronome que você gostaria que eu utilizasse. Aqui tem um comentário da Babi, né? A Bárbara, que são várias.
que são várias áreas, né, que deveriam aprender como acolher, orientar, né, e realmente a gente faz um trabalho, na verdade, vou dar um exemplo, no lugar que eu atendo, né, no AME que eu atendo, tem uma enfermeira, é um programa, a gente fez um programa, então tem uma enfermeira, uma auxiliar de enfermagem, eu e um psicólogo. Então a gente acaba fazendo um trabalho global. Então envolve várias especialidades e várias especialidades médicas também, né? Até na hora de encaminhar, você acaba encaminhando para um médico que tem um mínimo de conhecimento, de acolhimento com essa pessoa, com essa população, né? Exatamente. Mas, professor Leonardo, o que seria transgênero? Assim, o que é isso, né? Como que é essa definição? O que envolve? Então, exatamente, muito bom. Quando nós nascemos, a gente costuma dizer que existe um sexo designado ao nascimento. Que é o sexo que a enfermeira, o médico, que estão lá na sala de parto, vão olhar a genitália externa do bebê que acabou de nascer e vão designar se aquele indivíduo é do sexo masculino ou do sexo feminino, né? O indivíduo transgênero é aquele que não se identifica, sua identidade de gênero, ela é diferente do sexo que foi designado ao nascimento. Ou seja, o indivíduo que nasceu com genitália externa, masculina, mas sua identidade de gênero é feminina, a gente dá a nomenclatura de um indivíduo transgênero. Se aquele indivíduo nasceu com genitália externa feminina, mas a sua identidade de gênero é masculina, também ele é um indivíduo transgênero. E aí aproveito também para falar do conceito de cisgênero. Cisgênero, então, é o indivíduo que tem alinhados o sexo designado ao nascimento, conforme a sua genitália externa, e a sua identidade de gênero, onde ele se identifica de fato. Tá? Então, seria um indivíduo cisgênero. E o transgênero é aquele cuja identidade de gênero é diferente do sexo designado ao nascimento relacionado à genitália externa. Ô, Léo, você tem um fonezinho aí? Porque parece que o seu microfone está dando um chiadinho, assim. Vê se você consegue. Isso tudo é importante a gente saber, porque começa, o indivíduo chega e fala assim, eu sou trans, né? Mas tá, eu sou trans homem, sou trans mulher, o que é isso? Qual é a nomenclatura correta? Então, a nomenclatura correta é trans homem, eu me identifico como masculino, né? E trans mulher, eu me identifico como feminino. Isso, na verdade, ficou às margens da medicina por muito tempo, tá? Isso, o transgênero sempre existiu, né, no mundo, desde que o mundo é mundo. Mas isso ficou à margem da medicina e parece que ficou, conforme a medicina foi andando cientificamente, ficou muito à margem. Então, só em mais ou menos 1930 é que começou realmente a voltar a população trans a ser estudada, tá? E aí, lá para 1970 é que realmente começaram a surgir alguns estudos, mais ou menos 75, 80, pouco tempo para a medicina. Então, a gente vem estudando há pouco tempo a população transgênero para saber o que é certo, o que é errado, o que seria bom, o que é realmente bom, né, em questão de hormônio, em questão de tratamento, cirurgia, etc. E quando o indivíduo chega para você, ele tem o transgênero, e aí você vai perguntar sobre a sexualidade. Então, uma questão é como eu me identifico. O transgênero pode ser um transgênero homo ou heterossexual. Não é isso, Léo? É isso aí, Lívia. Bom, vamos ver se vai melhorar o som. Melhorou muito, melhorou muito. Eu vou ficar devendo, o fone está em algum lugar aqui, né? Mas aí só para não melhorou muito. Tá bom. E, então, assim, é isso, né? Então a gente já falou, na verdade, do conceito de sexo biológico, que vai
incongruência com o sexo designado ao nascimento, né? Então, o indivíduo XX tem gônada feminina e vai nascer com a genitália externa feminina. Tem a identidade de gênero, que é onde aquele indivíduo se identifica, e tem também a orientação sexual, que é diferente da identidade de gênero. A orientação sexual é por quem aquele indivíduo sente atração sexual. Não necessariamente a identidade de gênero masculina vai se atrair pelo gênero feminino e vice-versa. Não necessariamente o gênero feminino vai também se atrair a identidade de gênero feminina vai se atrair pelo masculino também, né? Então a gente tem que diferenciar isso, né? E não inferir do indivíduo trans por quem ele se atrai sexualmente, né? Então são coisas diferentes. Sim, e essa é uma pergunta essencial também. Então, assim, como vocês podem ver, são várias questões, né? E no curso, o que a gente vai fazer? A gente vai passar toda a base científica e literária e a gente vai ajudar vocês, porque a gente vai dar já uma anamnese, um modelo de anamnese para você seguir. Então, você vai conseguir seguir esse modelo porque, eu tenho medo de começar a atender e ficar um pouco perdido, né? Eu ficar um pouco confuso, não saber bem o que fazer. Isso é normal, acontece com todo mundo. Essa questão de, no início, você ficar um pouco inseguro. Então, para ajudar, a gente vai disponibilizar aí uma anamnese de primeira consulta para homem e mulher trans, e de retorno para homem e para mulher trans. Além disso, também, a gente vai deixar com vocês uma guia para vocês, um modelo também para vocês anotarem os exames. Então, você vai conseguir anotar todos os exames laboratoriais e assim você vai conseguir seguir, enxergar melhor tudo o que está acontecendo, né? Com essa pessoa. Então, é importante a gente começar a entender esses conceitos e dentro dessa anamnese, o que tem? Tem justamente algumas perguntas. Com quem você se relaciona? Então, ele vai falar assim, ele, né, vai falar, eu me relaciono com mulher cis, eu me relaciono com mulher trans, eu me relaciono com homem cis. Então, veja que pode ser qualquer relação. E isso vai te ajudar na orientação até mesmo da hormonioterapia. No final das contas, você vai também, até na hormonioterapia, vai te ajudar a saber, olha, vou prescrever esse hormônio, vou prescrever aquele hormônio. Então, todas as perguntas são muito bem pensadas para que você consiga fazer aí uma adequada anamnese para você conseguir hormonizar, né? Isso, e assim, né, apesar de aparentemente ser uma pergunta simples, mas quando você fala de orientação sexual, ela vai estar relacionada ao comportamento sexual daquele indivíduo. E isso vai levar a gente a pensar no maior ou menor risco, por exemplo, de infecções sexualmente transmissíveis, em como a nossa hormonioterapia vai influenciar nesse comportamento sexual. Se essa pessoa, por exemplo, já tem um relacionamento e a gente começa a fazer hormonioterapia, aquele corpo começa a mudar, como isso vai influenciar naquele relacionamento, né? Então, cada perguntinha desse guia que a gente deixa no curso vai levar para um mundo por trás desse guia, na verdade, desse item. Toda pergunta é muito bem pensada e a gente sabe que pode ser atingido por trás dela, na verdade. Então, parece algo simples, mas na verdade é bem profundo, é bem complexo mesmo, a questão da orientação sexual. E é interessante também a gente notar que até mesmo o próprio indivíduo trans, principalmente se for jovem, bem jovem, ele mesmo às vezes se confunde com orientação sexual e identidade de gênero. Às vezes, por exemplo, se uma mulher trans, ela passou por um momento da vida que talvez pensasse que era um homem gay, por exemplo. Mas, na verdade, a identidade de gênero era feminina e se tratava de uma mulher trans, né? Então, a gente tem que diferenciar isso e entender o quão complexo é o que tem por trás da pergunta e dessa resposta. Sim. E uma coisa que a gente sempre, quando a gente está cuidando dessa população, que a gente sempre fala, né, que você
que está lá prescrevendo o hormônio, você é muito mais do que simplesmente o médico que prescreve o hormônio. Então, você tem um papel aí fundamental na vida dessa pessoa, que vai acabar sendo desde pedir todos os exames, fazer a rotina, né? Às vezes a rotina de todos os exames cardiológicas, a depender da idade. Então, você vai ser o principal médico desse indivíduo. Então, é muito importante a gente ter uma visão ampla, não só da população transgênero, né? Não só a hormonioterapia, claro que a gente vai ensinar a hormonioterapia no curso, que é o principal, mas também a gente vai falar um pouco sobre outras questões. Por exemplo, a gente sempre, a gente pede também, não sempre, mas pelo menos uma vez por ano, as DSTs, né? Para então HIV, hepatites, todos esses a gente acaba pedindo. Por quê? Porque essa população, historicamente, tem uma chance maior de ter alguma dessas positivas. Durante essa anamnese, lá esse guia mesmo, tem assim, você se relaciona com, né? Então, homem cis, vamos supor. E aí, no retorno, tem uma das perguntas você mudou de parceiros? Sim, não. Tem tatuagem ou piercing novos, né? Então, isso tudo atenta aí a doenças sexualmente transmissíveis e outras doenças. Então, é importante também a gente se atentar a isso. Então, a gente pede uma série de exames para essa população. O que mais que a gente pede de exames, Léo? Né? E só também, né? Uma coisa leva a outra, né? Falando da questão das infecções sexualmente transmissíveis, que a gente faz esse screening, né? É bem importante, sobretudo nas mulheres trans. E aí a gente vai, né? Por que existem maiores índices de infecções sexualmente transmissíveis nessa população? Devido ao histórico justamente social e de acesso à saúde e ao conhecimento, muitas vezes, que essa população tem. Muitas vezes marginalizadas pela própria família e pela própria sociedade, pelas instituições como escola, igreja e tudo mais, essa população também não consegue acesso a conhecimento, não consegue bons trabalhos, né, bons empregos, e muitas vezes acaba indo por caminhos realmente que facilitam aí a aquisição de alguma infecção sexualmente transmissível, né? Então é aquilo que eu falo, cada item tem um leque por trás, um leque de que a gente pode ir ali desvendando por trás do pequeno item, né? Então, saber a orientação sexual, comportamento sexual e o que está por trás disso, onde a gente quer chegar, é muito importante, né? Então, esse é um item aí a ser lembrado. Um outro item também importantíssimo é a questão da saúde mental da população trans, né? Como que está o relacionamento dele com a família, que apoio familiar ele tem de fato uma rede de apoio, uma rede de sustentação, como o humor daquele indivíduo trans está no dia do atendimento, ou tem estado nos últimos dias, lembrando que a população trans tem uma vulnerabilidade psicossocial que aumenta os níveis de depressão, ansiedade e mesmo de ação suicida nessa população. Sim. Assim, quando você faz a primeira consulta, quando essa pessoa chega para a primeira consulta, normalmente eles estão muito afoitos, né? Tem até uma das perguntas como você se sente nessa consulta? Normalmente a pessoa está muito ansiosa mesmo. Para quê? Para ter o tão sonhado hormônio, né? Então, ela está muito nervosa. E ao longo do segmento com a gente, essa ansiedade, esse nervosismo, né, vai diminuindo bastante, tá? Então, é muito, muito interessante você perceber que a pessoa está muito nervosa, porque ela não te conhece, ela não sabe se ela vai sair de lá com a receita ou não, né, que é tudo que ela sempre quis. Imagina que essa pessoa ela vai e tem uma pergunta aí, né? Qual a idade ideal para acompanhamento e tratamento? Normalmente, você
começa a hormonizar com 18 anos. Antes disso, entre 16 a 18, né? Antes disso, o que acontece? Você pode bloquear o eixo ou, se você for hormonizar, já está com a cartilagem de crescimento fechada, teria que ser num hospital escola. Então, sozinho lá, onde você estiver, no seu consultório, na UBS, você consegue hormonizar a partir dos 18 anos. Não, e aí essa idade é que ele vai chegar para você. Imagina que essa questão da hormonioterapia, da adequação, né, ao gênero que ele escolheu, isso já está com ele há muito tempo. Não é com 18 anos que ele resolveu, né? Não. Normalmente, também é uma das perguntas com quantos anos você se identificou com o gênero que não foi o do seu nascimento? E a resposta é muito interessante. A resposta, normalmente, são 6, 7 anos, ou seja, desde que a pessoa se viu como um indivíduo, né? Quando ela realmente viu que ela não fazia parte da mãe nem do pai, que ela era um indivíduo, e aí ela começa a perceber. Então, lembra aquela primeira parte que a gente falou? Que a questão sexual é totalmente separada da questão do gênero. Então, com 6, 7 anos, você não tem uma escolha sexual, você não está... até pensando nos hormônios, eles não estão assim, você não está tão, né, sexualizado, vamos falar assim. E aí, você, na verdade, começa a identificar mesmo assim a criança querendo, por exemplo, eu nasci XX e eu gosto de me vestir como menino, eu gosto de brincar de carrinho, não que isso seja uma condição sine qua non, então é assim, tem que ser assim, não. Mas isso acontece muito na população transgênero, né? E isso se mantém. Então, não é uma simples fase. Não, a Joaninha gostava de brincar de carrinho, mas com 10 anos, não mais. Então, não, é uma condição que se mantém. Então, é até legal, assim, até importante esperar essa fase de muita vulnerabilidade, né, que todos nós passamos, para ver se realmente essa condição se mantém, como que evolui isso. Certo, Léo? Certo, Lívia. E a puberdade, ela é um momento importantíssimo para isso, né? Porque o indivíduo trans, como você falou, vem desde a infância lá, 4, 5, 6 anos, quando ele começa a se perder por gente. O indivíduo trans, quando chega à puberdade, aumenta muito mais o sofrimento dele, o que a gente chama da disforia de gênero. Por quê? Começa a se desenvolverem os caracteres sexuais secundários e trazem um sofrimento muito maior para ele. O indivíduo que não é trans, na puberdade, muitas vezes ele começa a ver que a sua identidade de gênero é de fato congruente com o seu sexo designado ao nascimento, né? Então, a puberdade ele é um importante marcador de águas. Tem estudos que falam que até 85% das crianças que são avaliadas com possibilidade de ser transgêneros, ao final da puberdade não serão. Tá? Então, a puberdade é um momento importante. Para você perguntar para o indivíduo adulto como foi a puberdade dele, é importantíssimo. E isso te ajuda realmente a pensar se é um indivíduo trans ou não. Sim. E claro, né, que não é só a sua avaliação. Também é importante que esse indivíduo ele já faça um acompanhamento com um psicólogo. Inclusive, no curso, nós vamos ter aí uma psicóloga dando aula, né? Então, é importante que ele tenha uma maturidade psicológica aí, que é um acompanhamento, uma frequência também, né? Você faz acompanhamento? Faço, passei uma vez. Não faz, né? Então, tem que ter uma frequência, um segmento com esse profissional para que, durante a hormonização, ele ou ela, né, estejam bem conscientes de tudo e que pode mudar na vida deles, porque realmente acaba mudando muita coisa, né? Muda como a pessoa se vê e como as outras pessoas veem essa pessoa. Então, as relações dessa pessoa mudam
quase todas. Então é importante esse acompanhamento pré, durante, né, a hormonioterapia do psicólogo, é muito importante. Exatamente, né? E as transformações que o hormônio é capaz de fazer no corpo do indivíduo trans, né? Ele tem que ter ali um segmento psicológico muito importante para acompanhar essa própria mudança corporal, então como ele se enxerga, e também para ele conseguir lidar com a sociedade vendo a transformação dele. Então, que é o que a gente chama da transição social. Como de repente, eu tenho um fenótipo masculino indo para o meu trabalho ou para a minha faculdade, e de repente esse fenótipo masculino começa a mudar e se tornar feminino, né? Como que eu vou encarar isso? Como eu vou encarar essa mudança de roupa, por exemplo, que eu vou ter que utilizar, e como eu vou lidar com que os meus pares, os meus colegas ao meu redor estão também avaliando essa transformação, né, social. Então, assim, psicólogo sempre, antes, durante, depois da hormonioterapia, sempre falo que vale a pena dar uma ligadinha para o psicólogo, conversar, né? Claro, a gente conversa com o paciente, pergunta, né, com o indivíduo trans, pergunta se tudo bem, a gente dá uma ligadinha, a gente conversar e, de uma forma geral, os três, eles entendem que isso é importante, né? Eles entendem que realmente a cabeça deles precisa estar muito boa para que eles consigam digerir bem essa hormonioterapia, que é como eu sempre falo, né? Tem o ônus e o bônus. Então, tem as coisas boas dessa transformação corporal, mas tem as coisas também que o hormônio traz que nem sempre são muito bem-vindas aí pela população trans. Então, é importante ter a cabecinha bem no lugar, um psicólogo, quando a cabeça está saindo do lugar, o psicólogo traz de volta, né? É sempre importante. A doutora Márcia perguntou quando vai ser o curso. O curso vai ser esse final de semana, tá? E a gente vai fazer o curso pelas faculdades BWS. Qualquer coisa, a senhora pode mandar um direct aqui para mim e aí eu te ajudo, eu respondo suas dúvidas. Uma das perguntas também que tem nesse guia, né, que é muito interessante, na prática clínica mesmo, se seus pais aceitam, os seus pais, companheiro, né, quem você convive, aceita a sua escolha, né, essa transição. E isso, quando você percebe que tem um apoio familiar durante a hormonioterapia, eles consegue ser mais leve, mais tranquilo. Então, esse indivíduo, ele se sente muito seguro e capaz de aí enfrentar, né? Porque sempre não é só... na vida de ninguém é só alegria, então não é só alegria. Então, sempre ele vai ter que enfrentar. A gente sabe que, por estudos, essa população, ela tem altos índices de agressão verbal, até agressão física, é uma das perguntas também, né? Às vezes, até mesmo agressão sexual. Então, é importante que esse indivíduo ele tenha apoio familiar ou apoio do parceiro ou da parceira, né? Então, isso é muito interessante, muito interessante. E trabalhar também, né, Lívia, o que eu acho muito legal o próprio trans, muitas vezes, ele coloca toda a sua perspectiva de felicidade na hormonioterapia e na cirurgia, né? Só que a vida ela apresenta desafios para o trans, para o cisgênero, para todo mundo, né? E a vida, às vezes, traz coisas que não são tão legais, que são coisas difíceis, né? Então, a gente vê muitas vezes também que todas as fichas da felicidade estão na hormonioterapia ou na cirurgia, mas que não é bem assim. Depois pode até ter uma certa frustração, né? Porque vê que a vida é muito mais do que apenas o hormônio, que a pessoa está ali correndo na sua circulação sanguínea, né? Então, isso também é importante, conversando, que ali você como profissional, a equipe de saúde é um dos aspectos da vida desse indivíduo. E aí a gente volta para o trabalho da psicologia em relação a isso também. Sim, E também a gente tira um tabu aqui, né? Que às vezes a nossa cabeça fica assim, para ser trans tem que usar hormônio. E não tem, não é necessário você hormonizar. O transgênero, ele pode ou não hormonizar. Não é que é uma condição que ele precisa. Não, ele não precisa, né? Então,
a gente vê que tem indivíduos que já chegam muito, por exemplo, o transhomem, né? Então ele já chega já passando produtos no rosto para ter barba, já chega com o fenótipo bem masculino mesmo. E que de repente a hormonioterapia vai ser um a mais, né? Vai ajudar sim, mas um a mais para ele. Então ele já está bem, já está bem afirmado mesmo nessa condição já, né? Então, a hormonioterapia não quer dizer que precisa, igual a cirurgia, né? A cirurgia no Brasil que a gente acaba fazendo mais é a mamoplastia redutora para o homem trans, né? Ou a mamoplastia de aumento para a mulher trans. Então, tem pessoas que ficam muito nessa fissura da cirurgia, da cirurgia, da cirurgia. A gente entende que acaba tendo uma disforia, o homem trans uma disforia da mama, mas que realmente não é que vai trazer a felicidade, né? É uma ajuda, mais uma ajuda, né? No curso, a gente vai falar um pouco também sobre as técnicas cirúrgicas, tá? A mamoplastia redutora, a mamoplastia de aumento, né? Então, a gente vai conversar também sobre isso. E a gente vai começar a falar do hormônio desde o início. Então, você, por exemplo, você fala assim, eu sou médico... eu sou, deixa eu pensar, psiquiatra. Lívia, eu não tenho tanta vivência de hormonioterapia e eu queria fazer o curso. Não tem problema, você pode fazer, porque a gente vai começar do beabá. A gente vai falar o que é a testosterona, como ela age, tudo certinho, tá? Então a gente vai começar introduzindo mesmo o hormônio, né? Mesma coisa, estradiol, ciproterona. A gente vai começar do comecinho mesmo para pegar na mão de vocês, porque o que a gente quer realmente é que tenham mais pessoas capacitadas para cuidar dessa população, porque tem pouca gente capacitada, tem pouco médico que realmente consegue aí cuidar dessa população, né, Léo? A gente vai falar tudo, todos os conceitos. Isso, e quando a gente pensou no curso, né, eu e a Lívia, a gente já fez esse curso aí algumas vezes, outra vez a gente fez o curso na BWS, também já temos algumas aulas juntos, independente de ser curso também, né, a Lívia e eu. O que a gente pensa, né, em trazer segurança para o profissional que está acolhendo e fazendo a hormonioterapia da população trans. Então, a gente entendeu que voltar à base da fisiologia, até mesmo da farmacologia, do hormônio, entender o hormônio, a ação hormonal, como é que atua, é importante porque a gente tem as repercussões no corpo daquele indivíduo. E aí também a gente consegue explicar para ele, a gente consegue deixar o trans mais tranquilo. Existe muita informação na internet, existe muita informação nos grupos que eles fazem entre eles, né, de informações, e a gente também tendo essa base hormonal é importante para que a gente dê segurança para eles do que a gente está fazendo, que a gente possa explicar, porque vocês vão ver que eles chegam com muita informação. Ele, até chegar profissional da saúde, até ele conseguir chegar e falar sobre isso, ele já leu um monte de coisa, já passou por um monte de grupos, já conversou com vários grupos de trans, então a gente precisa aí desse embasamento mesmo. Então a gente faz essa pegada aí na farmacologia realmente para a gente entender a repercussão clínica da hormonioterapia. A mulher trans, né, que vai acabar usando mais os hormônios femininos, então é uma mulher que normalmente ela já utilizou algum remédio, tá? Algum hormônio, né, no caso. E por conta própria. Por quê? Porque elas conversam entre elas, eu faço isso, e eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, então eu vou fazer também. E então, aí vai no médico, e o médico muitas vezes não tem um trato que é legal, infelizmente, quem começar a fazer aí consultas com trans, né, vai ver que essa é uma queixa frequente, recorrente deles, né. Então, assim, o colega falou do hormônio, vai no médico, o médico não faz o mínimo que é acolher e tratar bem a demanda, então ele vai dar por conta própria. Ele não quer mais ir no serviço de saúde, onde ele não é bem tratado, onde deseja ser chamado de Maria, mas chega lá chamando de João. Né? Então, são coisas
que aparentemente, né, quem olha de fora pode dizer, nossa, mas isso é uma coisa simples, né? A questão do nome ou do pronome, mas não, para o trans isso faz total diferença. E é o que eu digo, só de você dizer como você gostaria de ser chamado faz uma grande diferença, mas a maioria dos profissionais, infelizmente, hoje ainda não atuam dessa forma. Sim, não atuam dessa forma, não tem esse cuidado. E essa mulher, ela vem já cheia de ideias pré-concebidas, né? Não, o que funciona mesmo, doutor, é aquele remédio, é aquela injeção, né? E a mesma coisa o homem trans. O homem trans, o que acontece? Como a testosterona, você normalmente, claro que tudo na vida a gente consegue, a gente sabe, tá? A gente sabe. Mas assim, como é um pouquinho mais difícil, normalmente ele não é tão hormonizado. Mas ele já conversou com os amigos, né? E os amigos falaram: olha, tal injeção hormoniza mais ou menos. E aí, se existe, né? Não existe. Realmente é um fato. Então, eles trazem essa demanda. E você precisa estar muito seguro, porque eles vão te espremer muito na hora, né? Para falar assim: não, eu quero a outra. Eu quero a outra. Entendeu? Então, assim, olha, a questão da hormonização, você vai ser praticamente a mesma coisa. Como age cada testosterona, né? Como que é? Tem platô, tem pico? O que é melhor para o homem trans? Então, tudo isso a gente vai falar no curso para realmente que você tenha segurança aí na hora de prescrever o hormônio, né? E que você se sinta seguro perante as perguntas, porque elas vêm. Elas vêm. E, né, no monitoramento de efeitos colaterais. Né? Então, por que tal droga via transdérmica tem menos efeito colateral, A, B ou C, e a via intramuscular eu tenho mais efeito colateral, né? E a gente explicar isso pro trans. Ele está usando tal droga, por que eu vou trocar essa droga? Por que eu vou trocar a via de administração desse hormônio? Qual é o benefício disso? Que malefício eu quero diminuir fazendo essa troca, né? Então, o hormônio, ele realmente ele tem vários quesitos que a gente tem que olhar, porque senão a gente pode, inclusive, aumentar o risco cardiovascular do indivíduo. Se a gente pegar estudos mais antigos, né, e antigos eu falo de 10 anos para trás, veja que mudou muita coisa nos últimos 10 anos sobre hormonioterapia em transgênero. Se a gente pegar artigo de 10 anos para trás, a gente via que o número de tromboses, de AVC por essas tromboses, né, eram muito grandes, pura e simplesmente pelo hormônio administrado e pelas doses que eram feitas. Então, hoje, com orientações que a gente consegue fazer de doses adequadas, hormônios adequados, a gente diminui em grande monta aí esse risco desses eventos adversos. Tá? Então, é muito importante a gente conhecer bem os hormônios. Dr. João Guedes, o maior desafio e mais difícil de lidar, na minha opinião, é com a mulher trans, já hormonizada, que deseja manter o uso de estrogeneterapia e não inibir o eixo da testo e diminuir o libido. Então, você sabe, doutor João, que essa é uma questão que vem lá naquela primeira parte da live que a gente estava conversando, né? Que a gente estava conversando com quem essa mulher trans se relaciona. Então, a gente... Lembra que a gente falou, se relaciona com homem cis, com homem trans, com mulher cis, né? E isso é importante porque aí a gente chega numa pergunta íntima, assim, durante a anamnese, que é: você utiliza ou não o pênis para ter relação sexual? E isso vai orientar a sua hormonioterapia. De repente, você precisa realmente inibir o eixo dessa mulher trans? Às vezes não. Entendeu? Então, é difícil, claro que não é fácil, não estou falando que é fácil, né? Todo dia que a gente atende, a gente aprende muito com eles. Eles falam: não, doutora, olha, eu faço assim, não de hormônio, porque hormônio, mas até de como lidar com as situações, entendeu? Então, todo dia a gente aprende, mas é muito interessante a gente conhecer os aspectos do hormônio que a gente
pode minimizar os danos. E aí, danos, a gente, claro, né? Danos de efeito colateral como cardiovascular, etc., claro que a gente quer minimizar. Mas danos também para a vida pessoal, né? Então, eu me relaciono com homem ou com mulher, eu vou perder a ereção? Nem sempre, né? Tá? Então, muito interessante essa questão, é muito interessante. É difícil, mas, né? Acho que todos juntos a gente consegue aprender e somar conhecimento aí para sempre oferecer o melhor. Ficou mudo, Léo? Não estou te ouvindo. Agora foi. Essa questão aí que o João falou também, né? Existe a fluidez do gênero. Então, nessa situação, né, dessa relação do indivíduo trans com o pênis, às vezes ele deseja manter a ereção, então qual é o nível hormonal que eu tenho que deixar? Às vezes é uma questão de fluidez de gênero, né? Não é uma identidade totalmente feminina. Enquanto que eu tenho outros indivíduos trans, mulheres trans, que Deus o livre ter uma ereção matinal, entendeu? Então, nesse momento, nesse caso, tem dúvida, alguma coisa assim, vale a pena dar um alô para o psicólogo e ver. Talvez seja uma pessoa fluida, que não se enxergue totalmente no feminino. E aí, o range, né, a meta hormonal, talvez não seja do bloqueio do eixo mesmo. A gente, na verdade, dentro da medicina acaba classificando muito, né, entre homem trans e mulher trans. Mas entre homem trans e mulher trans existe vários aspectos, né? Então não preciso ser homem trans, mulher trans, entendeu? Então assim, existe todo um guarda-chuva, né, que a gente brinca, né? Que você abre o guarda-chuva e tem todo um monte de possibilidades aí dentro desse guarda-chuva. Então, é importante a gente entender isso também. E a gente vai falar sobre isso no curso também, né, Léo? Isso. E em relação ao guarda-chuva, quando a gente fala transgênero, o termo guarda-chuva, debaixo desse guarda-chuva, uma das nomenclaturas que tem é o transexual. O transexual é aquele indivíduo que passou por procedimentos médicos, sejam hormonais ou cirúrgicos, tá? Porque às vezes ele pode ser um transgênero que não quer fazer procedimentos médicos, nem hormonal e nem cirúrgico, entendeu? Mas ele pode ser um transgênero que queira, e aí a gente chama de transexual. Então vocês vão ver na literatura também essa designação. O doutor João Guedes está falando assim que ele tem poucas pacientes, ele é gineco, né? É isso? Me corrija se eu estiver errada. E que ele tem poucas pacientes, mas as que ele tem desejam manter a ereção. Sim, então, é muito interessante. No curso passado, a gente teve, acho que a maioria dos alunos, maioria não, mas talvez 40% eram ginecos. Né, porque eu acho que vocês acabam entrando muito em contato com essa população, eles procuram muito vocês, então acho que... Isso. Né, assim, Léo? É super importante, porque existe tanto a mulher trans, se ela não fez cirurgia neovagina, não teve o pênis, mas ela tem que fazer pelo menos a avaliação da mama, periodicamente, submetida à hormonoterapia. Se a mulher trans fez neovagina, eu falo que 95% dos ginecologistas não têm essa experiência de avaliação da mulher trans. E tem o homem trans, né, que tem a vagina e às vezes faz sexo insertivo ou não com essa vagina, né, mas que também é totalmente constrangido em ir ao consultório do ginecologista, porque tem um fenótipo masculino de quem usa testosterona, tem a vagina e não consegue acessar o ginecologista porque tem receio, tem vergonha, tem uma série de questões aí por trás. Então, assim, o ginecologista é fundamental saber fazer esse acolhimento, ter como atender e acolher essa população no consultório. É muito carente. A gente não encontra facilmente. E é muito rico quando o endócrino atende junto com o gineco a população transgênero. É muito rico. Então, assim, a gente consegue fazer um cuidado muito grande para essa população, né? A ideia é somar.
A gente quer somar, né? No curso passado também teve bastante psiquiatra, muito psiquiatra também. Então, assim, a ideia é somar realmente para que a gente consiga aí ter um cuidado para essa população muito, muito especial, né? Que é o que a gente deseja para todo profissional da saúde que acaba se envolvendo com essa população. Então, eu acho que, assim, a gente vai passar muito do conhecimento, da prática clínica, essas anamneses que a gente desenvolveu, né? E que, claro, a gente sempre vem aperfeiçoando, porque toda vez é um aprendizado, então a gente sempre vem aperfeiçoando. Vai ter aula com a psicóloga, que é uma parte muito importante, até para você se sentir seguro no seu atendimento. E a aula da hormonioterapia para a mulher trans, para o homem trans e a aula de cirurgia. Né? Esqueci de falar alguma coisa, Léo? Acho que se tiver uma coisa interessante que sempre pergunta, se tiver um pouquinho, dá para a gente falar um pouquinho também da parte do esporte da população trans. Ah, sim, vamos. Boa, Léo. Desde os adolescentes, adultos jovens que querem ir para a academia, quais são as dificuldades enfrentadas, como fazem exercício, até um pouquinho do alto desempenho, que é algo que eu tenho estudado aí nos últimos anos. E aí, tendo um tempinho, a gente consegue falar um pouquinho, né? Até de questões polêmicas aí às vezes. Sim. Então aí ficou a promessa. A gente vai falar um pouquinho aí do trans no esporte, né? Eu acho que o ano passado isso veio muito à tona também, né? Então a gente vai falar um pouquinho, o doutorado do Léo, é realmente esse tema. E a gente vai falar um pouquinho também da massa óssea, tá? Da massa óssea do trans. Então essas são nossas promessas para esse final de semana agora. E vai ser ótimo. Espero ter a companhia de vocês. Espero que quem não puder ir não tem problema. Espero que essa live tenha te ajudado, que você tenha gostado, tá? E a gente está à disposição. Valeu, obrigado, Lívia. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Obrigado a todos aí por terem nos assistido aí nessa horinha. Obrigada, gente. Um beijo e boa noite.